Neste ano, na UFJF, o Instituto de Artes e Design foi palco da segunda mostra de cinema e audiovisual, a Mocina, que apresentou filmes dos mais diversos gêneros, feitos por universitários de toda a cidade. Seu objetivo é ser um meio pelo qual os alunos possam exibir os seus trabalhos e, ao mesmo tempo, apresentar ao público produções regionais, que, na maioria das vezes, são esquecidas pelo circuito comercial. A Mocina é organizada pelo grupo Lavidoc, composto por alunos da universidade e pelo professor Carlos Pérez Reina, que é coordenador do curso de cinema da UFJF e está aqui agora para falar mais um pouquinho sobre essa mostra. Carlos, seja bem-vindo ao programa Curto Circuito e, iniciando, parabéns pela mostra, pela segunda edição. Carlos, conta pra gente essa segunda edição, o que ficou diferente da primeira há 2 anos atrás? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Praticamente, a produção, assim, a apresentação, a inscrição dos filmes dobrou em relação ao ano passado. Ela, geralmente, como você menciona, ela é fruto justamente dos trabalhos dos alunos do IAD, na sua primeira versão, E nesta segunda versão a gente estendeu para a produção da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ou seja, todo e qualquer aluno da universidade, de qualquer curso, independente do curso, poderia participar dessa mostra. Exatamente, exatamente. A intencionalidade é que tentar estender para o próximo ano para a Zona da Mata. Geralmente, por exemplo, nas palestras que eu dou em diferentes instituições, por exemplo, agora o último estive em Viçosa para falar as relações que existem entre o cinema e a antropologia. Quem teve bastante presença lá é da Faculdade de Comunicação da Universidade de Viçosa. Então, existe assim uma grande expectativa pela região. Certamente temos que pensar de que a Mocina nasceu local, mas ela vai tentar se estender para a Zona da Mata, no seu sentido, na sua essência. E somente produções feitas por universitários? Exatamente, são produções realizadas totalmente pelos alunos de diferentes universidades. E desta vez vamos a tentar expandir também para as universidades particulares, IF. Estender o campo de abordagem devido até à grande demanda das produções, Exatamente. Essa é uma análise muito particular no sentido de que numa cultura visual, onipresente, os alunos utilizam as questões imagéticas para diferentes formas, nas redes sociais, na internet. Então, o fazer cinematográfico está nelas de uma maneira inerente, não precisa, às vezes, muita coisa ou muito conhecimento para realizar um filme. Hoje as câmeras, por exemplo, as mídias locativas te permitem, por exemplo, você realizar um próprio documentário. Houve um barateamento dos custos nas produções de audiovisuais, Até o uso do celular é extremamente útil, uma ferramenta importante na produção desses audiovisuais. Tem celular com 4K, então são 4 vezes 1020 e a imagem, o som, ela é cada vez mais pura, então não precisa às vezes de uma grande tecnologia para poder realizar as suas. E a edição, o que você acha disso? As edições são bem apresentadas, Porque a produção, o gravar é muito mais fácil, inclusive, porque a gente percebe muito junto às redes sociais. Entretanto, existe o processo da pós-produção, que é a edição. Essa edição ela está sendo bem feita, ela está sendo apresentada, ou seja, está tendo uma narrativa, está tendo uma boa história sendo contada pelos universitários? Olha, a questão da montagem é bem interessante. Em primeiro lugar, porque a Mocina também serve como uma espécie não somente de difusão ou debate, mas é um momento e um tempo de experiência. E a surpresa que a gente tem tido é justamente a nível da montagem. A montagem, ela certamente
dependendo de documentário ou ficção, ela mostra a essencialidade da narrativa daquilo que se está propondo. Por exemplo, uma questão, teve um filme que eu me peguei como espectador, não como crítico, né? Então, o essencial no cinema é o prazer visual. Então, de que maneira esse prazer visual opera dentro do espectador e que a gente mergulha na narrativa do filme. E me peguei praticamente surpreso, assim, pego pela própria 10 vezes que se mostrava no filme. Então eu me senti totalmente preso, não pego, preso dentro desse prazer visual. E isso é essencial, esse é um dos objetivos do cinema. E a qualidade nessas produções, né? Não só na pré-produção, como também nas edições, nas montagens das obras apresentadas, né? Então, claro, o essencial o interessante aqui, por exemplo, um ponto de princípio para todo isso tem uma disciplina que eu ministro que se chama Cinema e Ciências Sociais. E ela, ano após ano, ela fica assim, bomba. E acontece uma questão bastante interessante no sentido de que não existe, raras são as desistências. Então a gente provoca, incentiva a tentar utilizar o cinema em suas duas propostas, como ferramenta, no sentido de que te permita utilizar o filme para as pesquisas, né? E a partir dos resultados disso, possa-se fazer documentários. Ô Carlos, vamos retroceder um pouquinho. Como é que surgiu essa ideia, né, de realizar essa mostra? Foi a partir da demanda sentida, percebida por você e pela sua equipe, dentro da sua unidade, dentro lá do IAD, do Instituto de Arte e Design? Exatamente. Nas conversas assim, de corredores com os alunos, nos resultados das pesquisas da própria Ancine, a gente vê de que existe uma sede por produção e difusão desses trabalhos. Mas ainda sabendo de que, por exemplo, a presença ultimamente e o aumento de cursos de cinema faz com que o fluxo de alunos também tenha crescido. Mas faltava um território, uma arena na qual a gente pudesse, justamente aquilo que eu falava, convocar, difundir como um território de provocação e de experiência, na qual eles pudessem apresentar os seus trabalhos, resultados, geralmente das disciplinas que são ministradas em cinema, e para poder ver, analisar, porque isso muitas vezes fica perdido como um simples construto na qual não se debate, não se discute, né? Então, isso é interessante. Quando elas, ano passado, foram colocadas na Mocina, a primeira coisa é que propicie essa discussão. E como temos professores tanto do IAD quanto da FACON, como debatedores, as questões cada vez tornam-se mais enriquecedoras. E o público, certamente, é um público, na sua maioria do IAD, na sua maioria da FACON, na sua maioria das ciências humanas, que ávidos de saber não somente as questões de estética ou de tecnologia, mas também querem saber quais são os temas que essas produções veiculam. Qual a principal percepção de vocês da primeira mostra, né, há 2 anos atrás, que a mostra ela é bienal, para essa segunda edição, em termos de qualidade? Qual foi a principal percepção de vocês? A diferença entre uma e outra? Bom, em primeiro lugar, a qualidade dos filmes, né, que cada vez parece se depura mais.
Em segundo lugar, o aumento de números de inscritos para esta segunda edição. Houve a diferença muito grande? Foi o dobro, né? O dobro de apresentações. A curadoria teve um trabalho mais árduo. Houve alguns aprendizados também em função disso. Para a terceira mocina, algumas coisas vão ter que ser mudadas, mesmo porque o que se pretende é ter o máximo de isenção possível com o envolvimento dos documentários que estão sendo apresentados. E em terceiro lugar, este ano tivemos que abrir uma linha para filmes de experimentação. Então, esses filmes experimentais, perdão. Então, que também são novas propostas, novas narrativas. Não são cinemas não narrativos, mas não menos importantes, não menos deliciosos do que os documentários e dos filmes de ficção. Carlos, esses filmes experimentais foram apresentados. Na verdade, é o primeiro passo para os filmes profissionais, né? As obras profissionais, né? Isso. Tem muita coisa... muito filme inspirado em grandes cineastas, né, que de alguma maneira contribuíram para o mundo do cinema experimental, do cinema não narrativo. Então, isso assim chama muito a atenção, porque os filmes experimentais provocam poéticas, provocam visões também estéticas, novas visões. A própria mixagem, a própria montagem, a própria... A narrativa, né, como um todo, né? Não, nos filmes experimentais, eles são não narrativos, na verdade. Elas contam, muitas das vezes, perspectivas do ponto de vista poético, né? Por isso é que existe uma área no cinema que justamente abrange esses filmes não narrativos como experimentais. Não necessariamente eles são narrativos, não contam uma história, mas contam um ponto de vista, contam uma poética, contam algum tipo de mistura de estilos, né? São formas diferentes, né, de se apresentar totalmente. Uma nova narrativa, não deixa de ser, né? O Carnaval dá uma pequena parada e o Cultura Circuito volta já para falar mais um pouquinho da Mocina. Até já.